Olá pessoal, hoje eu vou continuar com meus vídeos, meu planejamento, né, do meu projeto de ensino, do meu curso de extensão. O nome da minha ação é a descoberta dos vírus, a estrutura e reprodução dos vírus, bactérias e suas características gerais, o ambiente, a saúde e os seres microscópicos. Bom, já falei um pouquinho sobre a descoberta dos vírus, estrutura e reprodução dos vírus e de algumas doenças causadas por vírus. Hoje eu quero falar um pouco sobre as bactérias e características gerais. No sistema de 5 reinos, bactérias fazem parte do reino Monera. Na classificação mais recente, em 3 domínios, como bactéria, Archaea e Eukarya. Elas pertencem ao domínio da bactéria, enquanto as arqueias fazem parte do domínio da Archaea. Várias espécies das bactérias vivem associadas a outros organismos, causando-lhe doenças, ou seja, são parasitas. Outras bactérias, porém, associam-se a outros seres vivos e obtêm o alimento sem lhe causar prejuízo. Esse tipo de associação é chamado de comencialismo. O termo comensal significa cada um daqueles que comem juntos. É o caso de muitas bactérias que vivem sobre a nossa pele e nosso sistema digestório. Nosso corpo abriga trilhões de bactérias, um número maior do que o total de células do próprio organismo. Há também associações que trazem benefício aos ambos organismos envolvidos. Algumas bactérias que vivem em nosso intestino, por exemplo, interagem parte do nosso alimento, mas produzem vitaminas do complexo B e vitamina K. Esse tipo de associação em ambas as espécies são benéficas. É chamado de mutualismo. É provável que as bactérias primitivas tenham sido os primeiros seres vivos do planeta a afirmar que sem elas talvez a vida da Terra não existisse. Elas promovem, como os fungos, a reciclagem da matéria da natureza, realizando a decomposição da matéria da natureza, da matéria orgânica, das fezes, de organismos mortos, etc. Essa matéria orgânica é decomposta em gás carbônico, água e sais minerais, que podem ser reaproveitadas pelas plantas na reprodução de substâncias orgânicas. Então, as bactérias, elas fazem bem para a saúde, uma parte delas, e tem as bactérias ruins também, né? E com equilíbrio também, né? Para a vida delas na Terra. O ser humano utiliza algumas bactérias, né, que são benéficas para os seres humanos, do gênero Lactobacillus, na produção de iogurte, queijo e coalhadas. Há também aquelas que são empregadas por engenharia genética na produção de medicamentos e de outros produtos, como veremos com mais detalhes, né, no próximo vídeo que eu vou dizer para vocês. Eu vou estar detalhando mais sobre em relação às bactérias e os seus outros produtos, né? Eu quero falar um pouco com vocês sobre as bactérias no controle de insetos e pragas. Na década de 1950, pesquisadores descobriram que podiam manipular micro-organismos que causavam doenças de insetos e pragas. A técnica permitia evitar que as pragas, sem contudo provocar danos à saúde humana e outras espécies de insetos, como abelhas polinizadoras. Esse tipo de controle biológico ficou conhecido como bioinseticida. Por não conter aditivos químicos, os bioinseticidas são a forma mais segura de usar agrotóxicos convencionais. Os bioinseticidas, feitos a partir de uma bactéria existente no meio ambiente, Bacillus sphaericus, foi desenvolvido no Brasil. O uso dessa bactéria tem mostrado eficiente no combate ao mosquito, como transmissor da malária. Para meio de eliminação de larvas, a bactéria infectada mata a larva, né, impedindo que os mosquitos se desenvolvam e se reproduzam. Vou falar um pouco sobre a morfologia e a fisiologia das bactérias. As bactérias são menores organismos do planeta, né, se não consideramos os vírus, né. Se não considerar os vírus, as bactérias são os menores organismos do planeta. A maioria delas mede de 0,5 UM
de 1 m, cerca de 10 vezes menos que as células eucariotas. Quase todas as bactérias possuem parede celular, envolvendo a membrana plasmática. Uma exceção é micoplasma, a bactéria que causa um dos tipos de pneumonia no ser humano. A parede celular bacteriana é um envoltório rígido constituído de uma rede de peptídeos ligados ao polissacarídeo, chamado de peptidoglicano. No citoplasma há apenas DNA, ribossomos, grânulo gluceico, reserva de alimento, e esses aumentos e os organelas que ocorrem nas células eucarióticas. Eu vou estar passando para vocês umas partes mais importantes da bactéria, como a reprodução, a respiração, a fermentação, para depois falar sobre as doenças causadas por bactérias. A reprodução das bactérias é de forma de reprodução assexuada, por divisão binária ou bipartição. A célula aumenta de tamanho e o DNA se duplica. Em seguida, a célula se divide, ficando uma cópia de DNA para uma célula filha. Esse processo origina da produção de indivíduos genéticos iguais, chamados clones. A respiração e a fermentação. Em relação à respiração, as bactérias podem ser aeróbicas e anaeróbicas. As aeróbicas não sobrevivem na ausência do oxigênio, pois depende desse gás para obter energia para realizar todas as suas atividades. Já as bactérias anaeróbicas não dependem do oxigênio para sobreviver. Elas podem ser anaeróbicas facultativas, que sobrevivem à custa dos processos anaeróbicos, mas pode realizar respiração aeróbica se houver oxigênio no ambiente. As anaeróbicas obrigatórias ou estritas, que morrem quando determinada a concentração do oxigênio no ambiente, porque esse gás livre dessas células pode danificar as moléculas importantes como o DNA e as enzimas. Algumas doenças causadas por bactérias, Tem a hanseníase, a tuberculose, a meningite meningócita, leptospirose, a cólera. Vou falar para vocês detalhadinho um pouquinho dessas aqui, para a gente estar aumentando depois sobre as outras doenças causadas por bactérias. As bactérias patogênicas podem ser transmitidas de diversas maneiras. Por gotícula de saliva, doentes ou portadores como os de tuberculose, lepra, difteria, coqueluche, escarlatina, pneumonia e meningite. Por contágio de alimento ou água, objeto contaminado como a disenteria baciliar, o tétano, a tracoma, leptospirose, cólera, febre tifoide, botulismo, ou contágio sexual, ou gonorreia ou sífilis. Ao contrário do vírus, as bactérias são sensíveis a antibiótico, que deve ser usado somente com orientação médica, também a vacina e soros contra alguns tipos de bactérias. Os micróbios ou micro-organismos são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez, vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros, e sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós.
A bactéria Ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso. Ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As Pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomicetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos, e nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada diosmina. Essa molécula é produzida pela bactéria, que vive no solo úmido, e mesmo antes da chuva já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças, e entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte. Por isso, alguns alimentos são bem perigosos se comidos cru ou mal passados. E as bactérias não sabem sobre a regra dos 5 segundos, então se algo caiu no chão, é melhor lavar ou jogar fora. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima! Como estava falando com vocês, que as bactérias patogênicas podem ser transmitidas de diversas maneiras, né? Por gotículas, por contágio do alimento, essas gotículas que eu estava falando sobre gotículas de saliva, dos portadores, dos doentes, por contágio de alimento, água, objeto contaminado ou por contato sexual, né? Vamos falar sobre a hanseníase, transmitida pelo bacilo de Hansen. Causa lesões na pele, na mucosa e nos nervos, que provoca a falta de sensibilidade na pele. Quando o tratamento é feito a tempo, a recuperação é total. Vou falar sobre um pouquinho de estigma da hanseníase. O bacilo Mycobacterium leprae tem andado muito pelo mundo há muito tempo. Já no século VI a.C., havia referência à temida doença que ela causava, hanseníase. Acredita-se que essa doença tenha surgido no Oriente e se espalhado por todo o mundo por tribos nômades e por navegadores como fenícios. Por falta de conhecimento específico, a hanseníase era muitas vezes confundida com outras doenças, principalmente de pele e venéreas. Daí o preconceito em relação ao portador. A transmissão da doença pressupõe um contato corporal, muitas vezes de natureza sexual. Quando não eram envolvidas por leprosários, os excluídos da sociedade, os doentes tinham que usar luvas e roupas especiais, carregar cintas e outras macatras que anunciavam sua presença para pedir esmolas. Precisavam colocar o saco amarrado na ponta da sua vara. Não havia cura e ninguém queria que um doente perto. Somente em 1833 as bactérias causadoras da moléstia foi identificada pelo norueguês Amaraur Hansen, e as crenças que a doença era hereditária foram afastadas. No Brasil, em meados do século XX, os doentes eram obrigados a se isolar em leprosários e tinham seus pertences queimados. Apesar de 1932, a internação compulsória dos doentes deixou de ser a regra. Desde 1995, o tratamento é gratuitamente oferecido para os pacientes do mundo todo. E nesse mesmo ano, no Brasil, o termo lepra e seus derivados foram proibidos a serem empregados nos documentos oficiais da administração, e uma tentativa de reduzir o estigma da doença. Esse estigma, porém, vai muito além da denominação. A hanseníase, hoje iniciada como desigualdades sociais, afetada sobretudo as regiões mais carentes do mundo. Por isso, o preconceito persiste e muitas pessoas ainda acreditam que apenas os pobres adquirem a doença.
No entanto, apesar de ser transmitida mais facilmente quando as condições sanitárias e de habitação não são adequadas, a hanseníase não escolhe nem nunca escolheu classe social. Continuando aqui, né, a gente fecha um pouquinho com a hanseníase. Nos próximos vídeos eu posso estar voltando, falando sobre mais o assunto delas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre a tuberculose, causada pelo bacilo de Koch. Em geral, a tuberculose compromete os pulmões, mas outros órgãos também podem ser afetados. O doente apresenta tosse persistente, emagrecimento, febre, fadiga e, no caso mais avançado, hemoptise, expectoração com sangue. A infecção pode ocorrer pela inalação de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro de pessoas doentes. As medidas preventivas incluem vacinação das crianças, a vacina BCG, que é bacilo de Guillain, e as melhorias de padrão de vida das populações mais pobres. O tratamento é feito com tuberculose. A tuberculose é feito com antibiótico. Meningite meningocócica. Trata de uma infecção nas membranas que envolve o cérebro e a medula. As meninges causada pelo meningococo, embora também existam vários vírus que provocam meningite. Os sintomas iniciais são febre alta, náuseas, vômitos, rigidez dos músculos da nuca. O doente não consegue encostar o queixo no peito. A hospitalização deve ser imediata, pois a doença pode ser fatal. Como a bactéria é transmitida por espirros, tosse ou fala, também é importante notificar a escola caso algum aluno tenha a contraído. Algum tratamento é feito à base de antibiótico, mas alguns tipos de meningite podem ser prevenidos com o uso de vacinas. A leptospirose, causada pela Leptospira interrogas, que é transmitida por água, alimentos e objetos contaminados por urina de rato, cães e outros animais portadores da bactéria. A doença apresenta febre alta, calafrio, dores de cabeça, musculares e articulares. É necessário atendimento médico para evitar complicações renais e hepáticas. Existe grande risco de contrair leptospirose nas enchentes que atingem as cidades, pois a água mistura-se à urina dos ratos que vivem nos esgotos. Como prevenção, deve-se controlar o número de ratos, melhorar o saneamento básico e as galerias pluviais. A cólera é uma doença causada pelo Vibrio cholerae, que é o vibrião colérico. É causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Alimentos crus, mal cozidos, uma vez que a bactéria morre em água fervida e em alimentos cozidos. O vibrião se instala e se multiplica na parede do intestino delgado, produzindo uma substância tóxica e provocando forte diarreia. Pode causar desidratação no doente. E ele pode perder até 2 litros de água por hora, né? E apresentar sede, cãibra, olhos encurvados e pele seca, azulada e enrugada. As fezes são aquosas, esbranquiçadas, parece água com arroz, sem muco ou sangue. As cóleras abdominais, dores no corpo, náuseas, vômitos também são comuns. Esse quadro pode causar insuficiência renal e morte em menos de 24 horas. Portanto, é preciso procurar atendimento médico logo que seja realizada a reidratação endovenosa com soro e antibiótico. Para prevenir contra a cólera e outras doenças transmitidas pela água, deve-se evitar beber água que não tenha sido tratada, isto é, ingerir somente água filtrada e fervida ou esterilizada com produtos à base de cloro. Lavar verduras, frutas, legumes que serão consumidos crus e deixá-los de molho em água com produto à base de cloro, seguindo as instruções da embalagem. Ferver o leite e deixá-lo protegido contra as moscas e insetos. Lavar as mãos antes de preparar e consumir os alimentos. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula!
Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar as doenças causadas por bacteriose. Só tem desgraça aqui. E essas doenças causadas por bactérias também são chamadas de bacterioses ou simplesmente doenças bacterianas. Todas elas, sem exceção, têm tratamento e o tratamento é feito com antibiótico. É óbvio, existem vários tipos de antibióticos, cada um tem um princípio ativo contra a bactéria. Mas uma reflexão que a gente tem que fazer aqui, e que é um troço difícil de pensar, porque, ora, se você não tem mais de 100 anos ou mais, você não passou uma fase da vida preocupado em pegar uma doença que não tenha tratamento, não existia o antibiótico antigamente. Hoje a gente sabe, vai no médico, ele vê a receita, você vai na farmácia, compra um antibiótico e trata aquela doença. Agora você imagina como era o mundo sem o antibiótico. Ou seja, da década de 1920 para trás. Não tinha antibiótico, tanto pegava a doença como a tuberculose e a chance de morrer era maior do que a chance de sobreviver. A doença como a própria hanseníase, uma doença extremamente antiga, ou a peste bubônica, que dizimou 1/3 da população europeia lá em 1400 e tanto. Você tem que imaginar que hoje, graças à ciência e Fleming também, que lá no finalzinho da década de 1920, ele conseguiu isolar um composto secretado por um fungo, penicilino, e fez o antibiótico. O primeiro antibiótico de lá, a gente, claro, descobriu vários outros princípios de antibióticos, mas todos os antibióticos que a gente compra para tratar cada uma dessas doenças, ou até outras, placa bacteriana na garganta, etc, etc, infecção urinária, tem tanta doença bacteriana. Só que todos os medicamentos, todos os antibióticos que a gente compra para tratar essas doenças, tem que ter receita médica. Porque nós estamos trabalhando com organismos unicelulares, com células procarióticas e que reproduzem muito rápido. Se você trata eles e não cura muito bem a doença, ou seja, usou o antibiótico de forma errada, eles podem, a partir de uma seleção natural, evolução aqui em tempo real a gente está falando, porque eles se reproduzem muito rápido. Então as bactérias resistentes, daquelas 1 milhão que tinha ali, sobraram bem pouquinhas que estavam resistentes. Você para de tomar um antibiótico, porque o sintoma aliviou, essas resistentes agora começam a se dividir, se multiplicar, e você tem agora uma infecção bacteriana somente de bactérias resistentes. Por isso que o antibiótico não é brinquedo, tem que ter indicação médica e orientação farmacêutica, né? do profissional em farmácia. Gente, então como é que está dividida essa aula? Tem essas principais doenças, e para que eu não fique em cada uma delas falando o meio de transmissão, eu já coloquei aqui. No 1, nós vamos falar de doenças bacterianas transmitidas pela saliva. Gotículas de saliva, por exemplo, espirro, tosse. Em 2, transmissão por via oral, água contaminada, alimentos. Tá? Em 3, nós vamos ver a transmissão via sexual, que a gente chama hoje de IST, infecção sexualmente transmissível. O que a gente estudava antes, quando era menor, eu pelo menos, de DSTs, que era doenças sexualmente transmissíveis, hoje a gente fala que é IST. Em 4, nós vamos ver as principais doenças que envolvem, direta ou indiretamente, a transmissão via animais. Tá? Então, é direto ou indiretamente, vocês vão entender. E outras doenças que são importantes. Gente, nessa aula, a gente vai ter uma ideia de cada uma dessas doenças. Pode ser que, eventualmente, vá aparecer algumas imagens por aqui para contextualizar. Mas, claro, que se vocês quiserem especificamente aula sobre cada uma dessas doenças, vocês comentem aí, que com o tempo a gente vai produzindo aí muito mais aprofundado para cada uma. Mas aqui, realmente, o que importa. E vamos lá. Primeiro, as doenças transmitidas pela saliva. A primeira delas é a hanseníase, chamada também de lepra. Hoje a gente não usa mais lepra, porque era um termo utilizado antigamente para chamar os leprosos. Um preconceito, achava que Deus, em todas as doenças antigas, né, se imaginava que aquela pessoa era pecaminosa, era pecadora, e que Deus, então, teria colocado essa doença na pessoa. Né? Imagina que Deus, eu sempre falo isso, que Deus maldoso ia falar, mas você está muito maldoso. A pessoa ficou doente. Não, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, Deus não vai fazer isso. Hoje a gente sabe que não, que é tudo causado por bactérias mesmo. Então a lepra é muito antiga. Transmissão pela saliva, tem baixa transmissibilidade, não é tão simples para transmitir, mas quando transmite é via saliva, e formam lesões na pele, lesões cutâneas, que no início é uma manchinha branca que tu não sente. Tá?
E aí essas bactérias elas podem continuar ali, elas vão começar a danificar os nervos sensitivos e chega a causar deformidades. Você para de mexer, perde alguns movimentos e com a progressão da doença ela pode matar. No rosto as pessoas literalmente ficavam com deformidades, porque a pele vai se destruindo. Aí, claro, teus tecidos tentam se regenerar e fica com essa deformidade, claro, se não trata. Hoje, volto a dizer, tem tratamento. Muito embora seja um tratamento bem longo, com acompanhamento médico, mas todas têm tratamento. A meningite é inflamação nas meninges. Pode ser causada por fungo, vírus ou bactérias. Nesse caso, as bactérias. Eu coloquei essa espécie aqui. Aliás, eu nem aconselho vocês ficar decorando a espécie. Isso aqui é o gênero e aqui é o epíteto específico. Não precisa ficar decorando. Tá? Então, eu só coloquei para organização, para vocês saberem. Mas, por exemplo, meningite é causada por diversas espécies de bactéria. Essa aqui é a principal, que é a Neisseria meningitidis. É a principal que causa meningite bacteriana, que é grave. Meningite bacteriana é muito grave. Ela inflama as meninges, a pessoa pega rigidez na nuca, né? Porque o que são as meninges? São aquelas 3 membranas que envolvem o sistema nervoso central. Dá febre alta, calafrios, vômitos, e volto a dizer, pode causar morte. Então essa aqui tem que ter um tratamento muito rápido. Tuberculose, gente, tuberculose também matava muitas pessoas. Você nem imagina quantas pessoas, inclusive famosas da época, morreram aos 30 e poucos anos com tuberculose. A pessoa tossia sangue, porque essas bactérias ficam nos pulmões, tá? Dá esses problemas pulmonares, e a pessoa começa a tossir e sai sangue da tosse. A pessoa acaba se sufocando, e claro, as bactérias depois se espalham, dá uma infecção generalizada, e tem tratamento. Tratamento de antibiótico, eu vou falar que tem tratamento para todos, não. Todas têm tratamento, fique claro. O tratamento contra a tuberculose é feito durante meses, mas volto a dizer, hoje a pessoa tem tuberculose, não vai morrer se fizer o tratamento correto. E também tem a vacina, a BCG, que você deve ter aí, né, no braço, ela previne contra a tuberculose. Aí tem a pneumonia, também transmitida pela saliva, só que a pneumonia, gente, não vai ser tão grave contra a tuberculose. É causado por outras espécies também, e a pneumonia, a bactéria está lá, ela o teu pulmão começa a secretar muito líquido, muita secreção, e isso se acumula nos pulmões, o que gera dor e dificuldade de respirar. É claro que pneumonia ela pode se espalhar, comprometer muitos pulmões e também causar a morte, mas não é tão grave quanto a tuberculose. Agora as doenças de transmissão via oral. Então imagina, pegou uma aguinha contaminada, um alimento contaminado e tal. Principalmente água. A cólera, pessoal. A cólera é uma doença totalmente direta. Então, claro que todas essas aqui, a transmissão via oral, você previne se está dando no esgoto com saneamento básico. Essas aqui, só voltando um pouco, você pode prevenir como? Se você sabe que é transmitido pela saliva, o próprio uso de máscara, que a gente tanto fala hoje, previne essas doenças. E muito, porque a bactéria é muito maior, por exemplo, do que um vírus que a gente está prevenindo hoje com a máscara. Então ela é prevenível com a máscara. Todas elas você previne tratando os doentes, mas aqui, via oral, uma das principais formas para você prevenir é ter saneamento básico. A cólera está ligada a isso. Então imagina, tem esgoto lá, está tudo misturado, a pessoa sem querer, ou por querer, mas involuntariamente, por não ter outra opção, toma aquela água, pode pegar cólera. Tá? E aí causa muito vômito e pode causar também muita diarreia, a pessoa pode desidratar e também acaba morrendo por isso. Da mesma forma da disenteria bacteriana, tem outros tipos também, causados por protozoários, só que aqui eu estou falando de disenteria bacteriana. É outra doença, pega também via oral, água contaminada, falta de saneamento básico, essa bactéria entra e pode causar uma diarreia muito forte, até com sangue. E claro, a pessoa vai morrer, porque vai comprometer rins, a infecção pode se generalizar, a pessoa se desidrata, dá um cansaço insuportável, extremo cansaço dessas bactérias aqui, e tudo ligado também porque você não consegue nem absorver nutrientes. O teu intestino está com tantos movimentos peristálticos, e você perde tanto líquido, não consegue absorver os nutrientes, que obviamente você vai ficar extremamente cansado. Agora, transmissões via sexual. Então aqui são consideradas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A primeira, e é muito importante, está crescendo muitos casos no Brasil, é a sífilis. A sífilis, ela tem 3 estágios. O primeiro gera uma úlcera, que espontaneamente some em 14, 15 dias na região de contágio. Depois pode passar meses
e vai formar máculas, manchas nas mãos, nas palmas dos pés, nas palmas da mão, na sola dos pés, né? E essas manchas, que duram mais alguns dias, a pessoa fica ali, só que, não vou no médico, imagina. E some também espontaneamente. Aí, se ela voltar, é no terceiro estágio, que é lesões internas. Pega a parte nervosa, órgãos internos. Aqui sim, gente, aqui se torna muito grave, pode matar ou causar sequelas muito fortes. Vale lembrar que nas 3 formas tem tratamento. Já disse pra ti, tu fala, pessoa, tô aqui, vou morrer. Não. Primeiro que tu não pode deixar chegar nesse ponto. Mas se chegou nesse ponto, você pode tratar, mas pode gerar diversas sequelas. Depois tem a gonorreia. A gonorreia causa coceira, ardência, secreção purulenta, pode não causar sintomas em algumas pessoas, e no homem, principalmente, gera ele fala, uma secreção purulenta, tipo um pingo matinal, que fala que o homem se acorda, vai lá, e na ponta, na uretra, está sendo uma bolha tipo de pus, purulenta mesmo, bem fedida. Isso aí é um principal sintoma para o homem. Na mulher, às vezes, pode não causar sintomas, mas também, claro, por se tratar dessa bactéria que está no trato reprodutor, pode causar também infertilidade. Tá? É muito importante conhecer. 4. Transmissão que envolve animais. Diz para vocês, direta ou indiretamente. A leptospirose não é um rato que chega, vou te passar a leptospirose. Não, o rato, gurizada, pela urina do rato, ele libera uma bactéria na forma de espiral, assim, libera e saiu na urina do rato. Se tu tá numa região onde o saneamento básico não é tão bom, ou que tem enchente, choveu demais, aí a criançada fica brincando na rua, né, e cai na água e tal. Se tem uma feridinha, qualquer coisinha, essa bactéria pode entrar e ela causa febres, calafrios, pode causar dores, cãibras no abdômen, na língua, câimbras no corpo inteiro, que é extremamente desagradável. E em casos mais graves, icterícia, compromete o fígado, a pessoa fica amarelada e pode matar também. Aí tem a febre maculosa. Gente, tem caso ainda no Brasil, viu? A febre maculosa ela é mais restrita um pouco ao ambiente rural, mas também tem aqui em parques e tal. E ela é transmitida pelo chamado carrapato estrela. Eu tenho também uma participação minha no programa É de Casa da Rede Globo, no qual a gente levou os carrapatos, explicou como previne e tal. Então, se você colocar biólogo Samuel Cunha, programa É de Casa, falando sobre carrapato ou febre maculosa, lá a gente explicou tudo direitinho. Tá? Esse carrapato gruda na pessoa e ele está sugando e a bactéria pode ser transmitida. A mortalidade de uma pessoa que pega febre maculosa chega a 70%. Começam umas manchas avermelhadas por todo o corpo, né? E essas manchas é o primeiro sinal. Mas se está dando as manchas, significa que que o corpo da pessoa já está na luta contra aquela bactéria. Então o troço já está bastante grave. C, ainda que envolve animais, é a peste bubônica. Eu tenho um vídeo já explicando detalhadamente essa doença. Mas a peste bubônica, que inclusive agora, estamos aqui na atualidade, também lá no norte da China, eles já estavam com preocupação que estava tendo casos de peste bubônica lá naquela região. Só que o que acontece, pessoal? Preste bem atenção. Hoje ela não tem força para ser uma pandemia. Porque uma peste bubônica ela é transmitida por uma pulga. Essa pulga pica os roedores, depois pica as pessoas e transmite. Só que veja bem, há mais de 500 anos atrás, foi grande problema isso aqui, essa doença, porque na época você não tinha um saneamento, não tinha higienização, não tinha as condições que a gente tem hoje. Virar pandemia, a peste bubônica, não acontece mais. O mundo inteiro preocupado. E sim casos isolados, como é esse que aconteceu lá. A mortalidade é altíssima também. Na primeira fase, forma caroços, que são os linfonodos extremamente inchados, eles chamavam de bubão, fica super grande, chega a ter 10 centímetros de diâmetro. Depois ele pode passar pelo corpo, causando hemorragias, problemas nos pulmões. Aí a mortalidade chega a 100%. Não tem. Se chega nesse estágio final sem tratamento, a mortalidade é quase 100%. Aí a pele fica totalmente escura, falta gás, falta oxigenação. É uma doença muito grave, tá? Mas tem tratamento se pegar bem no início. E outras doenças que é importante a gente falar, por exemplo, é o tétano. O tétano, como é que a gente contrai tétano? Fala, professor, pisando em prego enferrujado. Veja bem, muito cuidado. O tétano ele não é associado à ferrugem. A bactéria que causa o tétano, desse gênero, Clostridium tetani, ela pode formar esporos e ficar no ambiente.
porque ela é uma bactéria que não se dá bem com gás oxigênio. Então ela fica na forma resistente de esporo. Se a pessoa pisou num prego ou numa madeira ou a ferida mais profunda e tinha essa bactéria no ambiente, ela vai encontrar uma região no qual o teu tecido está morto. Uma lesão profunda, ocorreu uma pequena necrose ali, que a gente vai reparar pela cicatrização. Mas se essa bactéria chegou nessa região, ela, opa, aqui não tem gás oxigênio. Então ela vai começar a se multiplicar. Enquanto que ela está se multiplicando, ela está liberando uma toxina chamada tetanoplasmina. Não precisa saber esse nome. Essa toxina vai fazer com que o nosso músculo contraia, só que vai impedir. A gente contrai o músculo, só que a toxina impede que a gente relaxe ele. Então dá essa tetania, a pessoa contrai a musculatura, sorriso sardônico, musculatura intercostal, e isso obviamente pode causar também a parada cardiorrespiratória, não consegue respirar. Botulismo é uma bactéria também do mesmo gênero, Clostridium, só da espécie Clostridium botulinum. Ela não dá pela ferida, pisou num prego, não tem nada a ver. O que acontece com Clostridium botulinum é que enlatados, se essa bactéria contaminou enlatados, qualquer coisa que tu enlatou ali, você fecha, lá vai faltar gás oxigênio, está fechadinho, depois de um tempo acaba. E ela, não tem gás oxigênio, o que ela vai fazer? Ela vai começar a se multiplicar. Enquanto que essa bactéria do botulismo está se multiplicando dentro do enlatado, ela começa a liberar toxina. Aí você abre, come, pega o botulismo, que é a paralisia flácida. Ao contrário do tétano, que enrijece e tu não consegue contrair, tu não consegue relaxar, o botulismo relaxa e tu não consegue contrair. Também se torna muito grave. Tem outras formas de contágio, mas a principal se dá pelos enlatados. Para o recém-nascido, crianças muito pequenas, até pela via oral, né? Mas aí é um caso mais específico ali. E a cárie, tu fala, professor, cárie é uma doença? Claro que sim. Qual o sintoma? Dor de dente. Começa uma manchinha. Tá? E essa bactéria é uma colônia. A gente tem que pensar que em colônia, não uma bactéria. Quando tem uma manchinha, é uma colônia de bactérias. E ela vai se alimentando e vai conseguindo corroer a dentina. E ela vai perfurando, vai perfurando. Quando chega na raiz, na parte que é inervada do dente, a dor é insuportável. Eu já tive, mas barbaridade. Uma dor que lateja toda a cara. Não tem pra onde fugir. Aí tu quer tomar remédio, fala, tô com dor de dente. Aí tu liga pro dentista, os dentistas, um grande abraço para vocês, pelo excelente trabalho que é tratar dos nossos dentes. Por isso que é importante escová-los. Né? Eu escovo toda hora os dentes, mas eu tenho eles muito limpinhos. Eu já tive 2 ou 3 cáries, elas crescem sempre entre os dentes. Por mais que eu passe fio dental, a gente não consegue ver. Então vai no dentista, ele vê, não, tá tudo ok com os dentes. Daqui a um pouco começa uma dorzinha, ele vê, cresceu entre os dentes. Aí já era, né? Ainda bem que não precisei fazer tratamento de canal, deu para consertar ali. E é por isso que essas bactérias que ficam ali, elas se alimentam também dos açúcares. Então, quando a gente come doce, come açúcar, principalmente fica ali, se você não escovar os dentes, elas vão conseguir se multiplicar mais rapidamente. É o Streptococcus mutans. O Streptococcus mutans é o nome da bactéria. Tá? Não precisa saber os nomes de bactérias, eu coloquei aqui mais para minha organização mental. Mas é isso, pessoal. Aqui nós temos um super resumão das principais doenças bacterianas. Olha só, eu poderia falar alguns macetes. Tem macetes para decorar doenças bacterianas, mas nesse caso aqui eu não concordo em fazer, porque o macete te limita a 6, 7 doenças. E aqui tem muito mais, tem muitas outras. O estudante chega numa prova e diz, só aquilo. Não. Tá? Então, eu vou passar essas dicas até no Instagram, no TikTok. Aí sim eu faço vídeo dando dicas sobre macetes, que daí cabe, uma coisinha de 15 segundos aqui. Eu acho que não, porque pela minha experiência mais confunde do que orienta nesse caso aqui. Ok, pessoal? Então é isso aí. Copiaram, viram o resuminho, tá? E depois a gente pode desenvolver uma aula específica para cada uma dessas doenças para ficar aí bem completo. Eu falo assim, para os meus alunos que vão fazer Enem, que vão fazer vestibular, saber detalhadamente, não é importante. É importante saber o quê? Como se transmite. São essas que se transmitem via saliva? Obviamente, então você vai saber como se previne. Por exemplo, aqui, transmitida que envolve animais. Tu sabe que envolve animais. Febre maculosa, carrapato. Peste bubônica, pulga. Então, como é que tu evita? Evita o carrapato, cara. Mas como é que evita o carrapato? Tu vai num campo, põe calça, põe bota, fecha com força para que o carrapato não tenha acesso à tua pele. Não é verdade? Se viu o carrapato na tua perna, tu não vai, opa lá o carrapatinho na minha perna. Não, tu vai tirar.
Tá? Tem técnicas, eu falei lá no programa sobre isso. Professor, se transmite via sexual, como é que eu previno essas duas? Pelo amor de Deus. Se você tem relações sexuais sem uso de preservativo, você está se expondo ao risco. Então, muito cuidado. É muito simples, pessoal. Hoje a ciência ela está extremamente avançada. Me diga aí, quais são as doenças no mundo que não têm tratamento? São poucas. E normalmente as que não têm tratamento, diretamente, todas têm tratamento no mínimo paliativo. Mas se é uma doença genética, é um problema maior. E a gente já está trabalhando nisso, como a técnica CRISPR, de edição gênica. Daqui a alguns anos, 10, 20 anos, a gente não tem como prever com exatidão. Graças à ciência, a gente vai ter tratamento, inclusive, contra essas doenças genéticas. Mas me diga aí, doenças que não têm tratamento. Você vai falar, tem umas que são mais graves, como, por exemplo, o câncer, que não é causado por micro-organismo nenhum. Mesmo essas têm tratamento. Claro que é uma doença que assusta bastante, porque tem que ser um tratamento rápido, enfim, mas tem. Doenças bacterianas têm tratamento. Doenças virais, algumas não têm cura, mas tratamento tem. Tá? A gente vai ter uma aulinha também falando das doenças virais. E é isso, pessoal. Tá? Só para deixar claro aqui, falar, a pessoa tem tratamento para todas as doenças. Olha só, tem doenças, como é o caso que a gente está passando agora, que estão desenvolvendo. É muito recente, mas vai ter tratamentos, no mínimo, paliativos. Isso que eu quero dizer. Agora, contra todas as doenças bacterianas, antibiótico neles. E é isso aí, gurizada. Vamos lá. Mais de 20 minutos de aula. Mas é isso. Para todos, um grande beijo, um grande abraço. Siga firme no teu objetivo. Siga firme sempre e seja fiel aos teus valores. O que eu quero dizer com isso? Poxa, o que tu quer ser quando crescer? Isso que tem que perguntar. Professor, mas já sou velho. Mas quando for mais velho ainda, tu quer ser uma pessoa com maior conhecimento? Quer? Então vamos estudar, gente. É o que nos liberta desse mundo cheio de fake news. Um grande abraço. Tchau. No reino Monera, reúne seres unicelulares e procarióticos. Seus representantes são as bactérias e arqueias. Há poucas décadas, com o avanço das pesquisas, foi possível diferenciar-se dois tipos de procariontes, que passam a ser classificados em dois domínios diferentes. As arqueias são encontradas em diversos ambientes. Muitas delas conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, como pântanos, onde há disponibilidade de gás oxigênio, salinas, onde existe grande concentração de sal, e poças de origem vulcânica, onde a temperatura é muito alta. As arqueias são procarióticas, assim como as bactérias, porém, diferem pela significativa relação e a outras características como a composição genética. As bactérias são encontradas em diversos ambientes. Elas podem ser parasitas de livre ou viver no solo, na água, salgado ou doce, em suspensão no ar ou associada a outros seres vivos. Há muitas bactérias no corpo humano. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos e têm muitas funções relevantes. No sistema digestório, por exemplo, há a comunidade de bactérias que desempenham um papel fundamental na digestão dos alimentos, na regulação da função intestinal. As bactérias também são benéficas em relação, pois se alimentam do corpo humano e ingerem ou secretam. Sobre a estrutura das bactérias, eu tinha falado inicialmente já, que elas podem viver isoladamente ou em grupo, constituindo colônias. Suas células podem se apresentar de diversas formas, como coco, estreptococo, bacilo, espirilo, vibrio. Sobre a reprodução, né, eu já falei para vocês que ela é binária, né, divisão binária, são autrótrofas, heterótrofas, depositoroparasitas. Bom, esse é um breve relato sobre as bactérias. No próximo vídeo eu vou estar explicando mais sobre doenças causadas por bactérias.